Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Neste friozinho típico do mês de julho, nós estamos propondo para os nossos 5 programas, começando nesta sexta-feira à noite, que teremos durante este mês de julho, com o nosso foco em histórias que a vida conta, conversarmos com pessoas que têm muito a ver com a imigração alemã através do seu trabalho e das suas pesquisas. Vocês vão ouvir depoimentos variados ligados a isto. E hoje à noite, já começando com alguém que vive genealogia, não como sua profissão principal, já vão saber disso, mas a história do André, junto à genealogia, especialmente alemã, é muito interessante. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês, internautas, que vão nos acompanhar pelo Face, Instagram e pelo YouTube, mas também ao nosso convidado, André Hamann. André, muito obrigado por ter aceito o convite, estar conosco nesse bate-papo e a tua saudação inicial para os nossos internautas. Obrigado, eu que fico agradecido por receber também o convite próximo a uma data tão especial. Realmente é muito importante a gente manter viva a história, né? Uma história já quase bicentenária, e também compartilhar um pouco das experiências vividas, né? A genealogia é o menor, digamos, elemento da história, que é a história da família, e a história de um povo começa na história das famílias, né? Que é a genealogia. E a gente está se aproximando a 200 anos de história da imigração alemã no Brasil, então Sim. Acho que é muito importante a gente já começar a celebrar isso desde então. A pergunta que eu tenho ouvido de algumas pessoas é que nem parece que daqui a 3 anos nós vamos estar com os 200 anos, mas eu creio que um pouco tem a ver com iniciativas que começaram e que tiveram um certo freio a partir da pandemia. Reuniões presenciais não aconteciam mais, eventos que estavam, inclusive, de forma intermediária, programados em diversos setores que trabalham a questão da genealogia, mas o que não parou é pesquisa. E esta é a tua área, né, André? Conta um pouco para nós onde surgiu esse gosto, essa vontade pela pesquisa, especialmente em relação à imigração alemã. Começou já desde cedo, desde criança, o interesse despertado a partir da convivência com os avós, especialmente com os meus avós maternos, quando eles costumavam me levar nos feriados de finados para a gente visitar os entes falecidos nos cemitérios, né? Então, desde pequeno ali eu consegui ter uma ideia de uma família mais ampla, que ia além dos pais e dos avós, porque ali eu passava a conhecer os pais e avós dos meus avós. E isso era muito curioso, porque eram nomes, sobrenomes que para mim até então eram desconhecidos e começava a chamar a atenção, né? Então, um dos elementos fortes era justamente esse convívio com os avós, e eles também celebrarem muito, né, as boas experiências deles com os antepassados deles e passarem essa mensagem adiante. Então, isso eu trago do lado materno, e do lado paterno, a minha avó paterna, ela era muito ligada na história da própria família. Ela era nascida na localidade de Rolante, e os pais, irmãos e também o avô emigraram de Rolante para a região noroeste do Rio Grande do Sul, para o interior de Criciúmal. Eu, na verdade, sou natural de 3 de Maio, que fica ali logo ao lado também. Sim, então, ela sempre contava histórias dos parentes e dos pais que ficaram na região de onde eles vieram, e ela conseguia conectar várias famílias. Esse é parente, aqueles também são parentes, e às vezes não fazia ideia, né? Então, ela trazia também essa visão de uma grande família, né? Muitas vezes
com laços de parentesco bem distantes, mas eu achava muito bacana. Acho que essas duas fontes, elas foram cruciais para despertar o interesse na pesquisa mais profunda da história da família. Acho interessante quando tu coloca essa questão de que os avós faziam, vamos dizer, questão de levar também as crianças para ver as sepulturas e os sobrenomes e comentar sobre isso, porque hoje nós vivemos assim, hoje eu digo, nessa geração presente, uma certa fobia, um certo medo em relação à morte, tanto que há pais que não deixam os filhos irem nem a um velório para ter uma última imagem, de repente, do avô, do bisavô, seja lá quem for, deitado no caixão. Então, parece que há um medo, né, de que a criança vai ficar guardando esta imagem de forma negativa na mente, e eu acho que com isso se perdeu também muito da história, por isso as crianças não perguntam pelos que já foram, né? Eu acho que uma grande diferença entre aquilo que fez a tua motivação inicial para iniciar a pesquisa, né? E eu acho que muita coisa boa aconteceu nesses anos, né, André? Com certeza, e começa lá atrás plantar uma semente, né? Depois a gente vai se aprofundando mais, cria o interesse, depois já na fase mais adulta, aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessas pesquisas. Claro que as tecnologias disponíveis hoje facilitam muito a busca de informações relacionadas aos antepassados, né? E um ponto também que foi muito importante nessa busca pela história dos familiares se deve, se eu não me engano, foi em 2004, quando estávamos celebrando 190 anos da imigração alemã, quando eu adquiri o meu primeiro livro ligado à história da imigração alemã. Foi o livro escrito pelo saudoso Telmo Lauro Miller, né, que já foi, inclusive, presidente ali do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, e ali eu comecei a ter uma visão mais ampla do que representava a imigração alemã. Até ali não tinha uma noção tão plena, e logo nas primeiras linhas, acho que foi ainda na parte introdutória do livro, de autor desconhecido, tinha uma frase que me chamou muito a atenção, que eu mais ou menos reproduzo da seguinte forma, que um povo sem história é como um homem sem memória, um homem que não sabe de que árvore ele vem, né, ele acaba esquecendo, não sabe a qual pertence, e o povo em si também acaba não construindo uma história. Mais ou menos assim, eu achei a frase muito interessante, e a importância de buscar esta vinculação, este pertencimento, né? Sim. Assim a gente nos compreende melhor dentro da sociedade onde a gente vive, né? E consegue construir, inclusive, uma sociedade cada vez melhor, mais igualitária, enfim. Então, foi também um... Sim. Você pode completar, por favor. Não, era só isso. para não escapar a questão do professor Telmo Lauro Miller, né? Eu acho que entre os historiadores mais recentemente falecidos, ele tinha uma forma também muito simples, mas ao mesmo tempo profunda de lidar com os temas, né? Eu tive ele como professor no tempo do ginásio, mas ligado à genealogia e história, o Telmo vibrava com a maneira como ele, quando descobria alguma coisa. Eu sei porque, quando fui pastor na comunidade evangélica de Lomba Grande, da ESLB, o Telmo Lauro Miller, a sua família era ligada à comunidade, ele teve muito a ver com a história, né? E o pessoal contava sempre com muito prazer, inclusive um livreto ligado aos 150 anos da comunidade na ocasião. Ele deu muito impulso, força. Então, só para não deixar passar essa citação do professor Telmo Lauro Miller, que incentivou e motivou muitas pessoas à história, inclusive um impulso muito grande no Museu Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo, né? Mas pode continuar, por favor, não queria perder essa ocasião. Não, é perfeito. Ali, de novo, eu sempre gostei também muito de história, desde criança, apesar de que a minha formação é na área das ciências exatas. Eu sou engenheiro de formação e também profissão, né? Eu executo atividades voltadas à engenharia, mas sempre gostei bastante de história, então me chamou muito a atenção. Eu comecei, assim como eu gostava da história em si, da história da antiguidade, desde da época do
do primeiro e segundo graus, eu comecei a estudar um pouco mais a fundo o que representava a história da família, né, porque a genealogia é isso. Então, comecei a tentar entender o que era o contexto da Alemanha, né, compreender, né, que os nossos antepassados, muitos deles vieram em um período em que não existia uma Alemanha unificada, apesar de que quando a gente conversava com os nossos familiares, quando eu conversava com os meus avós, especialmente, eu também tive o privilégio de poder conviver com duas bisavós vivas, né, que na verdade elas falavam somente em alemão, elas até entendiam português, mas só falavam alemão, e tentava entender um pouco o que era, mas a história já havia se perdido para elas só sabiam dizer, não, o meu avô veio da Alemanha, né, enfim, mas não sabiam pontuar de que região da Alemanha. Então, ali que começou o trabalho, né, a garimpagem, para tentar descobrir a região de origem, para poder, inclusive, aprofundar ainda mais as pesquisas. Afinal, bom, eles vieram de um determinado lugar da Alemanha, mas agora eu quero buscar mais, eu quero saber mais sobre os antepassados, até onde eu posso ir, e, inclusive, tentar encontrar parentes vivos, né, na Europa, parentes distantes, obviamente, né, mas isso foi também bem importante, né, no caso, pela busca, né, das origens, enfim, eu acho que a grande maioria passa por isso, pelo menos eu passei por isso, pelo fato dos avós já não saberem mais de que estado alemão vieram seus antepassados. Tem um outro caso curioso, que é os meus antepassados maternos, que o meu avô, que é descendente, no caso, desses imigrantes, ele... de onde vieram os seus antepassados? Sei lá, eu acho que da Alemanha, em algum lugar, né? Só que quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que, na verdade, eram austríacos, né? Então, e isso que o meu avô era neto desses imigrantes, ele já não tinha mais essa noção de que os antepassados, eles eram, na verdade, austríacos, né? E não são boêmios, né? Que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, eram, de fato, austríacos da Áustria, mas pelo idioma, as pessoas se identificavam, eu acredito, muito mais pelo idioma em si, porque não tinha aquela noção de Alemanha em si unificada, mas pelo fato das pessoas falarem o alemão, automaticamente se subentendia que eram descendentes de imigrantes alemães, né? Eu acho que nessa caminhada, estamos aí rapidinho chegando aos 200 anos, a gente não pode maquiar muito, né, nem um pouco, aliás, a vinda dos imigrantes alemães para cá, que vieram sempre em condições de pobreza, de dificuldade, alguns fugidos, outros procurando realmente uma nova possibilidade, não apenas no Brasil, mas esta imigração deles na época foi para vários lados, né? Mas interessante, neste sentido, lembrar que na procura por um lugar melhor, muitos acabaram vindo com pressa, sem documentos, sem memória, muitos vieram pequenos, os pais, talvez, e avós acabaram falecendo sem contar muita coisa, e, de fato, não era por não querer informar, mas de fato não sabiam. É como você disse, em algum lugar na Alemanha, isso sempre o vô falava lá em casa, e assim vai. Mas convenhamos que isso não ajuda muito. Como é que a gente começa essa árvore genealógica, essa procura para quem começa a despertar essa curiosidade de querer saber mais da sua família, já que estamos aí neste mês, de novo, voltados à celebração, agora este ano dos 197 anos da imigração alemã no Brasil? A melhor dica para começar é começar a partir de si mesmo, né? Ou a partir dos seus pais, não tentar logo vincular a sua genealogia a imigrantes que tenham o sobrenome igual ao seu, né? Supor que aquele seja o seu ancestral imigrante. Então, tem que fazer o trabalho a partir de você e caminhar cada geração para trás, ter certeza de quem são os teus avós, bisavós e assim por diante. Quando a gente tem o privilégio de conviver com os avós, bisavós, consegue-se coletar muitas informações de forma oral, né? A partir dos depoimentos que eles dão.
mas é sempre importante buscar validar mesmo os depoimentos dos avós, dos bisavós, validar através de documentos, né, para comprovar as filiações, enfim, de quem eles de fato descendem, né. Muitas vezes acabam, com o passar do tempo, se confundindo com alguns sobrenomes, ou por só passarem sobrenomes de forma pronunciada. Às vezes o sobrenome na escrita não necessariamente é daquela forma. Pode ter algumas, a minha avó sempre, eu vou pegar um exemplo, minha avó sempre dizia que a avó dela era do sobrenome Fassbender, e eu, Fassbender, vou tentar, e se tu não tem conhecimento na língua alemã até então, tu vai ter dificuldades em achar esse sobrenome. Na verdade era Fassbinder, né, que pela pronúncia no dialeto, e por muito tempo até que eu fui buscar nas fontes e comprovar como era, e claro, depois também buscando aprender mais sobre a própria língua alemã, isso facilitou um monte, né? Então, é sempre importante você ouvir os seus pais, seus avós, mas faz o trabalho mais organizacional e comprova tudo a partir de documentos. Se os pais e avós têm já certidões, usa essas certidões, copia os nomes, transcreve. Se não tem, vai fazendo... Por que eu digo que é mais fácil começar a partir de você? Porque você sabe onde você nasceu, se você pode falar com seus pais, você sabe onde eles nasceram. Sim. Então tá, vai no cartório daquela cidade e busca uma certidão de nascimento, por exemplo, dos seus pais. Nessa certidão de nascimento vai ter os nomes dos pais deles, que são os seus avós, Isso. e dos avós deles, que são os teus bisavós. Isso já te dá 3 gerações aí facilmente. E ali tu já começa a pelo menos desenhar todos os lados, né, do pai e da mãe, com avós e bisavós, pelo menos tem prenomes, né? Muitas vezes a certidão de nascimento não traz o sobrenome materno das esposas, mas pelo menos já te dá um indicativo, né? E assim você vai montando. Essa é outra coisa bonita dentro da genealogia, mas, por outro lado, também complicada. A forma de se escrever, né, os nomes, mas, por outro lado, também, quando vem na questão materna, onde, às vezes, é omitido num documento, numa certidão, mesmo em registros de igreja, mas muito mais em cartórios, né, é omitido o nome de solteira, isso some. Então, no fim, tu, de repente, tem até a chance de encontrar algo mais próximo, mas não acaba encontrando porque foi omitido um sobrenome, né? E dentro da realidade alemã, às vezes a pessoa carregava 2 ou 3 sobrenomes junto no seu nome, né? Isso você deve ter encontrado muito nas revisões que tem feito para as pesquisas, inclusive no material que você está coletando agora para os colonizadores. Vamos falar depois um pouquinho ainda sobre isso. Como é que é essa comparação de nomes? O que é que a gente faz para tentar achar uma linha intermediária ali e ver se a gente está certo no pensamento da gente, André? Esses documentos que você vai reunindo é o que ajuda a validar, né, cada geração, né? Então, com as certidões de nascimento que te dão 2 gerações além da pessoa nascida, a certidão de casamento ajuda a comprovar também, porque lá constará o nome dos pais também, de quem está casando. Depois, quando você conseguiu a certidão de, por exemplo, nascimento do seu pai ou da sua mãe, e só porque você conseguiu a partir dessa certidão o nome dos pais deles e avós deles, isso não significa que você não deve continuar buscando as certidões agora de nascimento do seu avô, porque é a partir da certidão de nascimento do seu avô que você vai conseguir decifrar alguns dos sobrenomes que às vezes faltam na certidão de nascimento do seu pai, né? Porque daí tu vai uma geração para trás e lá abre na certidão de nascimento do seu avô, por exemplo, o nome do pai e da mãe, mas daí traz os nomes dos avós maternos e paternos, e automaticamente o sobrenome materno vai aparecer pela primeira vez se ele não apareceu, né, na certidão do seu pai. Então você deve ir fazendo todas essas etapas para todas as gerações, né? Tentar obter a certidão do pai, do avô, depois do bisavô, e vai chegar um momento em que acabam-se as fontes de referência civil, né? Que é basicamente 1889, quando o cartório civil foi implementado na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul em função da proclamação da República. E daí a pesquisa ela se torna um pouco mais ampla e você passa a buscar
através de outras fontes, que são os registros eclesiásticos, né, para continuar essa trajetória até chegar, de fato, nos imigrantes, né. E como você falou antes no princípio, às vezes a fonte civil ela não traz o sobrenome materno, mas aí tu também busca o registro de batismo dos teus avós e pais na igreja a qual eles pertenciam, se eram católicos ou evangélicos, luteranos, né? E ali normalmente você também consegue validar um sobrenome que falta na sua pesquisa, né? E outro detalhe importante, por que as certidões são importantes? Na certidão você vai encontrar localidades de origem, por exemplo, o pai nasceu em Campo Bom, mas lá na certidão consta que os pais dele, no caso, eram naturais de Sapiranga. Então, isso permite com que tu busque agora a certidão de nascimento do avô lá em Sapiranga, e assim que você vai validando e chegando nos nomes e sobrenomes. E quanto ao tema dos prenomes se repetirem muito, né, isso acaba gerando confusão, porque tu acaba tendo pessoas de mesmo prenome e sobrenome numa geração próxima, e quem muitas vezes faz a diferenciação é o nome da esposa ou o sobrenome da esposa. Aí tu consegue validar, né, esses são de fato os meus antepassados, eu sigo a partir de então. Inclusive, quando nós, numa pesquisa recente agora, nós já tínhamos, a minha esposa sempre puxa à frente, ela é muito ligada à questão genealógica, fizemos a árvore dos Moirer, quer dizer, na minha parte paterna. Agora estamos trabalhando na parte materna, que é Henkel. E logo se descobriu que o próprio Henkel, em registros aqui, é com K ou CK, mas que originariamente não era nenhum nem outro, mas era Hinkel. E assim, até uma conversa contigo e algumas orientações que tu deu, a gente foi fazendo exatamente geração por geração, indo adiante, avô, bisavô, trisavô, e assim foi, e chegamos a 1700 e alguma coisa, descobrindo o nome de cidade e lugar. Agora, parece ser um caminho difícil, e é de fato um caminho difícil, no sentido de que exige muita vontade, muita paciência e esta comparação de dados, porque às vezes você pode estar pensando que está na árvore que é a tua, e por semelhança, de fato, não é. E aí a coisa, ao invés de estimular, acaba desanimando a pessoa, né? E eu vou depois contar um relato pessoal rápido, né, ligado à minha família em si, que é um sobrenome bastante atípico, e quando o sobrenome é atípico, a gente tem a tendência de, quando encontrar outro com esse sobrenome atípico, a tendência de que sejam familiares, diferente do que Schmidt, por exemplo, onde tu pode ter várias famílias e não ter vínculo. Então, quando você vê um sobrenome atípico, tende a achar que são aparentados, e não é o caso, né? Então, eu tive, inclusive, por décadas eu acho que é um exagero, anos pelo menos, pesquisando pela linha incorreta, por ter feito uma associação a descendentes do mesmo sobrenome que viver na mesma localidade dos meus antepassados, mas depois eu entro um pouco mais nesse detalhe, né? E o que você falou há pouco também é bem normal, ter mudanças da grafia do sobrenome, na medida que os registros são feitos aqui no Brasil, ou mesmo como foram feitos lá na Alemanha e vindo para cá depois, por párocos vindos de diferentes regiões da Alemanha. Eles acabavam muitas vezes fazendo o registro baseado na pronúncia, né, da pessoa, e muitas vezes, mesmo que o sobrenome fosse, que nem o teu exemplo, Hinkel, quem sabe foi pronunciado em algum momento Henkel, e o pastor ou o padre, né, acabou registrando como Henkel. Então, depende muito também das origens do próprio pároco, se ele vinha do norte ou do sul da Alemanha, ele tendia também a escrever conforme ele era habituado, né, a escrever. Então, existem vários casos, que nem o exemplo que eu dei antes do Fassbinder, escrito também como Fassbender, que era comum as pessoas pronunciarem Fassbender ou Fassbena, apesar de que era Fassbinder na sua escrita original, que é de fato uma forma mais próxima, inclusive, do alemão clássico, né, quando escrito. Então, tem influência do dialeto por trás, na pronúncia do sobrenome, né.
Eu vejo, por exemplo, teu sobrenome, Raman, com dois M's e dois N's no final, com certeza tu vais achar com um M só no meio ou com um N só no final, e isso torna a pesquisa interessante, mas, por outro lado, de novo, complica as coisas, né? Mas acho que a genealogia tem a ver exatamente com esse aspecto da curiosidade, da persistência e de ir pelo caminho mais próximo ou mais acertado possível, né? Para não estar pesquisando, como a gente falou antes, na árvore que não é a tua, né? É importante, como eu falei, sempre buscar as fontes, né, para embasar a sua genealogia. Eu acabei não comentando antes, mas a minha a primeira etapa da jornada genealógica que eu montei foi justamente adquirindo certidões, isso pelo início dos anos 2000, então já fazem uns 20 anos que eu pesquiso, pelo início dos anos 2000, quando eu comecei, justamente adquirindo as certidões dos cartórios das localidades onde meus pais e meus avós nasceram e os meus bisavós, né? Então, começando lá, por exemplo, 3 de Maio, alguma coisa em Horizontina, Criciúmal, Boa Vista do Buricá, né? E assim foi ampliando. Quando eu cheguei nesses lugares, eu vi que já minha bisavó tinha nascido em Ibirubá, na verdade, 15 de novembro, e daí a minha outra avó já tinha nascido lá em Rolante, e um bisavô tinha nascido em Lajeado, na verdade é Arroio do Meio, até depois que eu fui descobrir que eles diziam Lajeado, mas na verdade hoje são municípios também que se emanciparam, então não necessariamente era Lajeado, a cidade Lajeado, mas algum município fez parte em algum momento. O meu avô paterno mesmo, ele sempre dizia que o pai dele tinha nascido em Cachoeiro do Sul, e não era Cachoeiro do Sul, era Agudo, que também foi distrito de Cachoeiro do Sul, né? Então, e daí eu comecei a ir para esses municípios, tentar conhecer esse contexto, fazendo, por exemplo, o primeiro contato com o cartório de Cachoeiro do Sul, mas eu não estou achando aqui a, a certidão do meu bisavô, né? Mas ali no registro dizia que era quinto distrito de Cachoeira. É um exemplo, eu não sei se era quinto distrito. Depois eu fui entender que quinto distrito significava o município de Agudo hoje. Então, pesquisando no cartório de Agudo, eu acabei descobrindo, então, encontrando a certidão de nascimento do meu bisavô, e assim aprofundando, né? E assim você vai validando, vai entendendo o contexto histórico e geográfico também do próprio Rio Grande do Sul, né? Antes mesmo da gente chegar na Alemanha. Então, a jornada é longa e interna, né? Porque a gente precisa fazer muito bem essa base antes da gente querer avançar para pesquisa na Europa, né? Até para não desgastar. Não, um exemplo disso eu acho que está bem próximo aqui, São Leopoldo, que foi a sede a partir, né, de 1824. Hoje, a mesma área territorial talvez tenha 20 municípios ou mais, inclusive, emancipados, né? Mas isso nos registros antigos vai aparecer, via de regra, São Leopoldo, ou se vai aparecer Campo Bom num registro posterior, mas no registro original era São Leopoldo, assim é Dois Irmãos, Ivoti, São José do Hortência, e quase essa gama que existe. Isso é outro fator complicador a mais e que torna bonita de novo a pesquisa. Eu estou dizendo isso porque a gente passou por essa experiência. Botamos fogo aí num primo que mora em Nova Hartz, porque Nova Hartz começou a aparecer na procura pela árvore genealógica da parte materna em muitos registros. Morou em Nova Hartz, casou em Nova Hartz, e a gente sempre pensava em Taquara e Igrejinha, que eram os municípios maiores na época, né? Mas já de forma centenária apareceram e eles foram atrás e acharam sepulturas onde nem sabiam o que tinha e fotografaram, e isso enriqueceu tremendamente a nossa pesquisa, né? Eu acho que isso é um estímulo, né? Para a gente, de fato, não desistir quando começa a se interessar pela genealogia, especialmente a alemã, que tem essa questão ligada à origem de muitos que estão nos acompanhando hoje também, né? Mas, por outro lado, também por essas dificuldades exatamente de grafia e geográficas dos lugares onde esses registros possam, de repente, estar, né?
Essa também é uma dica importante. Se você não encontrar exatamente naquela localidade que algum registro lhe deu referência, ou até mesmo um avô ou pai tenha dado como referência, tenta pesquisar nas localidades limítrofes, né, mais próximas. As pessoas muitas vezes também estavam em movimento. E outra, tente entender o contexto histórico daquela região, qual é o município mais antigo, e quais são os distritos, né, até você chegar ao ponto de entender o contexto de colônia, né, como foi o exemplo que eu dei há pouco de Cachoeiro do Sul, que já era município, porém Agudo foi a conhecida colônia Santo Ângelo, né? Para depois, não, aqui é de fato um núcleo de colonização alemã, então de fato é ali que eu deveria pesquisar e não Cachoeira necessariamente, né? Então isso também vai te ajudar a compreender esse contexto, que nem você falou há pouco, a colônia São Leopoldo, ela foi a primeira e muito grande, né? Até depois ter as ramificações que foram se caracterizando como ali dois irmãos, Campo Bom e ali por diante. Então, e isso na verdade é um aprendizado contínuo, né? Eu acho que isso que motiva, porque você aprende também sobre os seus antepassados, aprende sobre a realidade do nosso estado, do passado, como foi, né? Como também foi evoluindo e se desenvolvendo, né? A gente começa também a entender como as pessoas migraram internamente pelo estado. Como eu falei no início, eu sou descendente de alemães de várias vertentes, né, que saíram das chamadas colônias velhas e começaram a colonizar o noroeste do Rio Grande do Sul, que foi aberto a partir de 1910, 1915 em diante, né. Então ali vários imigrantes ou descendentes de diferentes colônias começaram a se encontrar, né. E por isso que a pesquisa, eu gosto dessa parte, ela se ampliou bastante, porque eu consegui pesquisar em praticamente, não vou dizer todas as colônias, mas eu tenho antepassados da colônia Santo Ângelo, ali em Rio Pardo, perto de Santa Cruz do Sul. Depois tenho aqui na região de São Leopoldo em si, com Campo Bom, Sapiranga, como eu falei antes, a Rolante também. Tenho também em Dois Irmãos, Ivoti, São José do Hortêncio, Bom Princípio, Linha Nova, Nova Petrópolis, e depois também tenho ancestrais que vieram direto para Ijuí, colônia Ijuí, que era também inclusive chamada uma colônia nova, né, e que também já um pouco desfocada desse núcleo principal aqui embaixo. Então é bacana porque tu começa a compreender esses vários assentamentos que foram surgindo com o passar da história, tanto que eu tenho antepassados que chegaram no Brasil em 1825, os primeiros, né? Sim, sim. E os últimos entraram em 1897. Então ali são quase mais 70 anos de entradas de imigrantes. Eu tenho um total de 85 ancestrais imigrantes. Eu contabilizo todos eles, né? Se veio o avô, os pais casados, mais um filho que é meu ancestral direto, eu contabilizo e digo que são 85 ancestrais imigrantes. Essa outra parte bacana é tu entender a quantidade de pessoas. Eu tenho mais ancestrais imigrantes que entraram no Brasil do que gerações nascidas no Brasil até mim. E assim é para a maioria de nós, né? Para ver de quantas pessoas a gente descende até chegar em nós, né? Como algo que também eu acho que a gente tem que valorizar, que provavelmente se tivessem permanecido na Europa, eles nunca teriam se encontrado, né? Porque eu tenho praticamente metade dos meus antepassados, um terço dos meus antepassados veio da Renânia-Palatinado, como da maioria dos imigrantes que se estabeleceram aqui na colônia São Leopoldo, meus antepassados que vieram da Renânia-Palatinado e alguns do Saarland, mas eu tenho outro terço que vieram da Pomerânia, um estado totalmente ao oposto no Nordeste do que já foi a Alemanha do passado. Então, esses imigrantes distantes entre si, eles nunca se encontrariam lá na Europa. Então, eles precisaram vir para cá para se estabelecerem numa mesma comunidade e ali acabaram, né, tendo, né, se casando, enfim, e gerando descendentes. Então, por isso que a gente também tem que se sentir agradecido por estar aqui, como a gente é, porque na Alemanha nós não seríamos, às vezes a gente tem aquela fantasia de que, gostaria de voltar para a terra dos meus antepassados, porque os meus antepassados saíram de lá,
nós nem existiríamos se eles não teriam saído de lá. Nós não seríamos como nós somos hoje sem eles terem vindo para cá, né? Então a gente tem que se sentir agradecido também por estar aqui. E de novo, né, tem que entender o contexto da época. Eles saíram de lá por dificuldades maiores, assim, uma pobreza extrema, guerras contínuas, né? A gente não pode muitas vezes julgar a saída deles da Europa e terem vindo para cá. E de novo, eu acabei não comentando, mas essa trajetória da pesquisa genealógica, ela também vale para qualquer etnia, né? Italianos, poloneses, portugueses que estejam fazendo suas genealogias, a trajetória é a mesma, busca pelas informações, monta sua árvore, né, vai tirando as dúvidas, e vai chegar um momento que você chega nos imigrantes, e a partir dali você consegue agora aprofundar as pesquisas, né, no país de origem. E também eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Uma coisa é alguém, ou uma família, ou um casal, dizer nós vamos atrás, nós vamos tentar montar a nossa árvore genealógica, nós vamos procurar registros, cartório, registro de igreja, vamos até a Cúria Metropolitana em Porto Alegre, porque eram famílias oriundas da Igreja Católica, ou eram evangélicos, vamos tentar procurar nas secretarias das comunidades que podem ter conservado os livros antigos e tal. E outra coisa é exatamente fazer a busca e a procura visando algo mais amplo, que extrapole a procura e a pesquisa por uma árvore genealógica particular, que é exatamente aquilo que tu tens feito nos últimos anos, ligado também ao Genealogia RS, e de onde está saindo também coisa nova agora, na qual tu estás trabalhando aí arduamente para que saia logo. Quer contar um pouquinho para nós como é que é essa aventura também, André? Claro. E quando eu vim especialmente falando rapidamente, quando eu vim para a região aqui de Montenegro, onde eu vivo hoje, isso já fazem 12 anos, eu conheci vários amigos, colegas que tinham como interesse comum a genealogia, né? Então, a gente começou trocando informações e dali a pouco surgiu ali o Genealogia RS, e a gente começou a se encontrar presencialmente e uns ajudando os outros nas suas pesquisas, né? Inclusive encontrando parentes, né? Agora já o Genealogia RS fez 10 anos, né? E eu praticamente consegui participar desde o princípio, e um dos projetos mais interessantes que o Genealogia RS começou a fazer, algo que a gente falava desde o começo, nós temos que agregar valor também às nossas pesquisas, né? E permitir que elas sejam acessíveis a outras pessoas. Aí um dos trabalhos que eu acredito ser um dos mais interessantes é justamente a série dos livros Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, que é importante porque traz uma genealogia bem detalhada, faz o vínculo com a Europa e também traz algumas gerações aqui no Brasil, né? Acho que é bem bacana, e ali a gente consegue expor todas as nossas pesquisas, e juntos, né, de uma forma cooperativada, a gente consegue publicar em formato de livro, que se tentássemos fazer isso por conta própria, o livro teria um custo muito elevado, a gente muitas vezes não teria condições de ter um livro dessa magnitude de autoria própria. Então a gente vai fazendo em etapas e em conjunto, o que é bom. E indo mais a fundo, né, a gente sabe muito bem, acabei não falando no começo, mas livros que me ajudaram muito nas minhas pesquisas, na medida que eu avançava na descoberta dos meus antepassados, né, dos diversos sobrenomes. Bom, como é que agora eu consigo validar quando eles vieram para o Brasil? Porque isso os registros de igreja e cartório não darão. Então você vai precisar recorrer ou as listas de entrada, especialmente listas de entrada no Brasil. Então, uma das formas de ter acesso a essas listas seria pesquisar diretamente no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, mas pela distância geográfica, na época eu ainda vivia em Horizontina, não tinha como eu vir para o Arquivo Histórico. Então, eu comecei a pesquisar na internet se não existiam publicações a respeito, e descobri 2 valiosíssimas publicações sobre imigrantes alemães que chegaram no Rio Grande do Sul nos 2 primeiros grandes períodos, né? Que foi o livro Imigrantes Alemães de 1824 a 1853, e descobri vários ancestrais imigrantes lá dentro.
e depois o segundo livro, que é o Povoadores do Rio Grande do Sul, 1857 a 1863. E, de novo, mais uma gama de ancestrais foram validados a partir desses 2 livros, e com isso saber quando eles de fato chegaram no Brasil, poder vincular um navio que eles saíram da Europa, enfim. Inclusive, muitas vezes algum detalhe de localidade de origem, cidade de origem. Só que os livros pararam por ali, né? Pararam em 1863, não se deu continuidade a transformação dessas listas de chegada de imigrantes em livros, né, para ajudar outros pesquisadores, né, a facilitar a pesquisa, que muitas vezes presencial no arquivo histórico ela se tornaria mais difícil, né, muitos nem conseguiriam, a não ser tirar férias, enfim, viajar para Porto Alegre e fazer pesquisa. Então, um dos projetos que tenho trabalhado ultimamente, que eu acho que é válido para todos nós, é uma forma de também trazer legado e inclusive uma forma de celebrar os vindouros 200 anos da imigração alemã, é dar continuidade a essas transcrições. Então, a gente tem trabalhado agora em projetos de dar continuidade a esses livros aos imigrantes que vieram pós 1863, né? E de novo, só para dar um relato, os imigrantes que vieram na década seguinte foram praticamente o mesmo número que veio nos 50, 60 anos anteriores, ou pelo menos nos 40 anos anteriores, ou seja, em uma década vieram tantos imigrantes quanto nos primeiros períodos. Então, para ver como era uma exponencial a vinda dos imigrantes, né? Que não findou, é como eu falei, os meus próprios ancestrais, eles vieram de 25 até 897, né? Então ali ainda tem muitas décadas pós 1863 para serem transformadas em livro e esses livros poderem ser acessíveis às pessoas que muitas vezes estão distantes dos locais de pesquisa, né? É claro que tem que haver uma data que marque, e a gente sabe, tudo teve seu começo, quer dizer, a vinda dos primeiros é exatamente o que daqui a 3 anos nós vamos estar comemorando os 200 anos, foi uma marca, foi um momento, né? O Império estava aí, precisava de soldados, precisava de colonizadores. Numa outra conversa com o nosso amigo comum, o nosso Schauren, o Décio fez belas pesquisas nesse sentido, né? Vieram, mas a gente não consegue imaginar que isso foram 30, 40, 50, 60 anos e o pessoal continuou vindo, e agora nesse levantamento deu muito interessante isso, né? Que em 50 anos depois, ou 40 anos depois, em uma década, tantos quanto em 4 décadas, né? Parece que a questão da migração, ela está não sei se está no sangue de todos, mas tu citou antes alemães, tu citou italianos, citou poloneses, acho que algumas etnias parece que tem mais forte essa questão do espírito migratório. Não sei se eu estou interpretando certo essa colocação tua antes. Eu acho que era por necessidade mesmo, era pela dificuldade enfrentada. A gente teve uma migração massiva de italianos, inclusive, para o Brasil, bem maior do que a alemã, né? Em compensação, a imigração alemã para os Estados Unidos é muito maior do que de qualquer outro grupo étnico. Então, os alemães também saíram aos montes da Alemanha. Só que o destino preferido deles era a América do Norte. Então, de toda a diáspora alemã, a gente contabiliza em torno de 90% deles terem ido para os Estados Unidos. E e o Brasil é o segundo colocado. O Brasil deve ter recebido 4, 5% do total. Então, só para ter uma ideia da diferença da quantidade de alemães que vieram para o Brasil comparado aos que foram para os Estados Unidos, né? Então, mas os italianos, de igual forma, eles saíram aos montes, mas é porque aqueles países que tinham aquela herança feudal, né, a unificação tardia, né, monarquias ainda absolutistas, eles acabaram gerando os mesmos problemas nas suas sociedades, né, muita pobreza. Então, as características são muito similares entre os motivos que trouxeram
alemães, italianos, poloneses, russos, inclusive espanhóis e portugueses. O português e espanhóis, de repente, motivos um pouco diferentes, mas também vieram em grandes levas para o Brasil. Então, eu não diria que um grupo seria mais aventureiro do que o outro, acho que era realmente pela grande dificuldade gerada no seu país de origem, né? Sim. Era tipo, chegar numa situação, eu chamaria de insuportável, continuar vivendo lá, né? E aí se arriscam, né, exatamente à procura do nada, porque não havia uma foto para mostrar, não havia uma realidade, só era dito que havia promessas, de que havia terras, de que havia ferramentas, de que haveria ajuda de custo e tal, mas isso né, numa conversa com um estranho, e isso aconteceu provavelmente em muitos outros lugares também, né? E ainda hoje em dia acaba acontecendo. Quantos, de repente, resolvem abandonar tudo que tem e se arriscam para um novo estado, para uma nova região, porque alguém disse, mas vem para cá, aqui o hectare é 4 vezes mais, tu vende lá no sul e vem aqui, tu compra não sei quanto mais, e pessoas acabam se arriscando também só indo atrás da conversa de alguém, né? Mas um fato vale a pena ressaltar, acaba as gerações incorporando, a genética das gerações seguintes acaba incorporando um pouco essa resiliência e essa necessidade de continuar progredindo, né? Saindo de uma pobreza extrema e continuar evoluindo, inclusive os pais incentivando os seus filhos para que busquem a sua independência. Isso a gente também vê refletido nas migrações internas, né? Quando esses descendentes começam a desbravar o restante do Rio Grande do Sul, né? E como a grande maioria desses imigrantes do centro da Europa, eles tinham muitas habilidades, especialmente com a agricultura, eram camponeses, mas também muitos eram artesãos, eles ajudaram a construir justamente o desenvolvimento agrícola e industrial do estado do Rio Grande do Sul, né? Se deve muito a eles e pelo espírito deles continuarem migrando internamente. Tanto que, como eu falei há pouco, a região noroeste do Rio Grande do Sul ela começou a ser desbravada lá no início dos anos 1900, 1910, 1920. E os descendentes destes, por sua vez, continuaram migrando o Brasil acima e levaram desenvolvimento para o Brasil. Eu costumo sempre dizer, o boom do desenvolvimento agrícola brasileiro se deve muito aos descendentes desses grupos de imigrantes que vieram especialmente para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e diga-se alemães, italianos, poloneses, porque o conhecimento deles em agricultura, desenvolvimento de novas técnicas de manejo, a vinda, por exemplo, da soja para o Brasil, através de um pastor luterano que trouxe dos Estados Unidos, fez com que, por exemplo, o noroeste do Rio Grande do Sul se desenvolvesse nessa cultura, e os descendentes desses depois levaram todo esse conhecimento e foram em busca de novas terras e mais terras na região central do Cerrado brasileiro, e hoje a gente tem um país que é uma potência mundial na agricultura, então, porque eles continuaram com esse espírito desbravador, né? Os acomodados ficam, né? Mas aqueles que ainda tinham os irmãos, aqueles que eram mais desgarados e continuavam com aquela necessidade de continuar progredindo, eles acabaram levando desenvolvimento para o Brasil inteiro. André, nós estamos chegando devagarinho ao final do programa, mas também eu penso que esses 3 anos que nos separam agora dos 200 anos também vão passar bastante rápidos, e com pandemia, sem pandemia, com novidades, etc, etc. Que conselho, que palavra assim, tu darias de estímulo, vamos dizer, para pessoas que de qualquer etnia, você já citou isso, né? Russos, alemães, japoneses, poloneses, mas já que estamos no mês da imigração alemã e vamos comemorar os 200 anos daqui a 3 anos, por onde começa esse estímulo inicial para que as pessoas aproveitem, quem sabe até esse embalo, né, de agora até 2024 para descobrir um pouco mais da sua história e, quem sabe, construir aí também a sua árvore genealógica e buscar compreender um pouquinho melhor de onde a pessoa vem e talvez até alguns traços de personalidade, maneira de ser. Com certeza. Eu vou
rapidamente falar sobre também um caso especial que pode servir de base para muitos que estão pesquisando e se sentem um pouco frustrados com a sua pesquisa, porque vocês sabem bem, a Europa Central, a Alemanha em especial, ela passou por 2 guerras pesadíssimas que consumiram muitos dos registros. E muitos registros, às vezes pobres, aqui no Brasil, não dão os indicativos claros de que região, de que a localidade de origem são os seus antepassados. E a gente fica em dilemas tentando desvendar a origem de algum ancestral específico, não consegue descobrir, porque não encontra uma base aqui para poder pesquisar na Europa, e na Europa, onde você supõe que pode ser, não existem registros disponíveis em função das destruições causadas pelas guerras. Eu tenho um caso particular, bem particular, que por muitos anos foi o meu principal motivador para continuar pesquisando, né? Mas eu quase desisti em vários momentos, e o que eu quero dizer é que não desistam, continuem pesquisando. Eu passei praticamente 20 anos tentando descobrir a região de origem dos meus antepassados Raman, né? Que é do meu sobrenome, como eu falei, um sobrenome mais atípico. Eu não consegui encontrar. Não consegui encontrar porque os registros eram muito pobres aqui no Brasil. O imigrante se estabeleceu numa localidade não alemã, então os registros não eram muito ricos. Ele chegou em 1871, se supunha até então, e ele faleceu 8 anos depois. Então, foi possível ainda encontrar um registro de óbito civil na Câmara de Vereadores de Rio Pardo, que era como era feito na época os registros civis os registros de óbito de não católicos, né? Isso 10 anos antes da implementação do cartório. Mas sempre informações muito limitadas. Ele era natural da Alemanha ou era natural da Prússia. Isso não diz absolutamente nada, que nem dizer assim, ele é do centro-sul do Brasil, né? É amplo demais. Prússia era o maior estado alemão. E daí eu comecei também a fazer uma pesquisa de similaridade. Vamos tentar entender pelo sobrenome, onde esse sobrenome ele tende a ser mais presente, no norte, no sul, no centro da Alemanha. Bom, é um sobrenome que não tem características claras na língua alemã clássica hoje. Então, eu comecei a compreender que esse sobrenome tinha suas bases no baixo alemão, no Niederdeutsch. E o Niederdeutsch praticamente abrange a parte norte e leste da Alemanha, que é justamente o que era a Prússia do passado, mas ainda muito amplo e muito grande. E eu comecei a encontrar o sobrenome espalhado em toda a região norte, desde o Schleswig-Holstein até a Pomerânia, por exemplo. Mas, enfim, vamos adiante. Continuei pesquisando e não consegui encontrar, não tinha registro de saída do imigrante, não tinha registro de chegada desse imigrante. Mas como ele, afinal, foi parar aqui no Brasil? Até que, após 20 anos de pesquisa, um dia uma ideia surgiu. Será que ele não era tripulante ao invés de passageiro de um navio? Né? E daí eu tinha a referência do navio onde a futura esposa dele estava a bordo, né? Mas que não era esposa dele ainda, né? Então, mas eu sabia que os dois chegaram muito juntos porque um filho deles havia nascido 10 meses depois da chegada da mulher, né? Então, vou tentar pesquisar nos livros de tripulações, que é uma fonte de pesquisa atípica, né? Não é muito usual, a gente costuma pesquisar nos livros de passageiros, e até porque os livros de tripulações, eles não estão disponíveis online, como, por exemplo, os livros de passageiros. E com a ajuda de um amigo pesquisador da Alemanha, o senhor Dirk Weissleder, ele conseguiu um contato no porto de Hamburgo, e a gente foi, de fato, conferir um livro de tripulações daquele período, daquele navio específico onde veio a futura esposa do meu ancestral, e lá estava ele. Ele era um marinheiro a bordo do navio que trouxe a imigrante, né? E ele chegando aqui ficou, né? Então, é por isso que eu digo, não desistam. Vocês podem se surpreender com a história. E eu consegui, de fato, e ali no livro de tripulações eu consegui encontrar a origem dele, que era no extremo que eu nem imaginava, Prússia Oriental, lá no extremo leste do que foi a Alemanha. Hoje é a província de Kaliningrado, é um esclave da Rússia, pós-guerra, né? Sim. Então, totalmente fora, assim, mas foi graças a uma fonte alternativa para ver, não perca as esperanças. Eu consegui depois de 20 anos, então, e eu quero, e continuo pesquisando, eu quero saber mais, agora estou buscando lá, né? Então, isso que eu diria, continuem pesquisando, que cedo ou tarde encontrarão
a quem estão procurando, né? Desculpa André, por estender demais essa explicação. não, mas está ótimo. Eu quero te agradecer imensamente por ter participado conosco nesse primeiro desta série de 5 programas agora do mês de julho, voltados mais à colonização alemã, e te agradecer pela maneira tanto da tua pesquisa pessoal, mas também como genealogista nessa história. E eu acho que é uma palavra motivacional muito boa, muito importante, e te agradeço, então, novamente por ter participado conosco aqui. E quero, ao encerrar, agradecendo ao André Raman, agradecer também a vocês, nossos internautas que nos têm acompanhado no programa desta noite, e já convidá-los para o segundo programa da série, que será na sexta-feira que vem, com o escritor e historiador Philipp von Braun. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.